De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de saúde. A psoríase é uma doença da pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. Ela apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. A sua causa é desconhecida ainda, mas sabe-se que pode ter relação com o sistema imunológico através de interações com o meio ambiente e a suscetibilidade genética. Nós estamos recebendo a doutora Suzy Rabelo, dermatologista do Hospital Bandeirantes, para falar sobre essa doença. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Doutora Suzy, bom dia. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Vamos lá, psoríase, doutor. Explica pra gente o que é. Bom, a princípio a gente pode dizer que é uma doença de pele, apesar de poder até acometer as articulações das pessoas, mas mais frequentemente apenas pele. Tá, articulações das pessoas, isso significa que psoríase também é interna? Ela pode acometer as articulações só, Tá. não outras porções internas do organismo. Aham. Mas ela tem um componente sim, de interação dentro do corpo. Ela se manifesta na pele, mas ela acontece por uma alteração imunológica que está se manifestando ali na parte circulatória e chegando na pele da pessoa. Então quer dizer que se a pessoa ela tá com baixa imunidade, ela tem uma tendência a ter a psoríase? Não baixa imunidade como as doenças contagiosas. Sim. Normalmente pode ser um desbalanço, não necessariamente a imunidade pode estar baixa, mas um pouco desregulada. Quando a gente tem processos de estresse, até emocional muito intenso, o paciente pode ter uma desregulação e acabar desenvolvendo o quadro de psoríase se ele tem a tendência genética para isso. Tá. Só se causa- tem a genética, isso é importante né? saber. Isso. Existem genes que a gente chama de HLAs. São genes que são expressos na gente e existem alguns subtipos deles que estão mais associados com a psoríase. Então, você ser portador desse gene não significa que você vai desenvolver psoríase, mas que você tem uma tendência um pouco maior a desenvolver a psoríase. Doutor, aos 30 e tantos anos de idade, eu nunca tive um diagnóstico de psoríase. Pode ser que agora eu venha desenvolver? Pode. É possível isso? Pode. A psoríase ela tem basicamente dois grandes grupos de idades para serem acometidos, ao redor dos 20, 30 anos e lá para os 60 anos. Não se sabe por quê, a gente até conversou isso fora do ar, né? Não se sabe por que essa distribuição, mas é uma coisa que a gente estatisticamente observa. Então, ao redor dos 20, 30 anos e outro grupo ao redor dos Tá, 60. mas na minha família ninguém teve psoríase até hoje. Então, você É não bem vai provável ter. que eu não vou ter, é isso? Você pode carregar o gene e não ter manifestado e pode nem manifestar. Perfeito. Um gene de um tataravô, é isso? Exatamente. Ou até um gene muito próximo, muito parecido com o do pai ou mãe, mas eles não necessariamente desenvolveram. Você precisa ter o gene e a pressão do meio externo fazendo esse gene se manifestar. Tá, que é o estresse, que é... Exatamente. Tem É a a ver com maneira uma- como você se porta frente ao estresse. Porque no estresse Então, tem a tem ver gente com com dor de psicológico. estômago. Tem a ver com o lado emocional. A Tá. psoríase ela costuma piorar muito quando o paciente está ansioso, estressado, passando por uma fase Depressivo. difícil. Mas não necessariamente. Às vezes o paciente chega e fala, olha, eu não consigo entender, eu estou numa fase boa e estou aí com as manifestações de psoríase. Quer dizer, o lado emocional é um dos fatores estressantes, um dos fatores Então, agressores. num país como a gente vive hoje, que todo mundo está estressado, desempregado, enfim, tudo isso, a tendência é que quem tenha o gene desenvolva, né? É, como de quem vai desenvolver mais gastrite nervosa, etc. coisa, né? A O gente tá Brasil sob é o país pressão, da né? psoríase, o país da gastrite, é isso, doutora? Digamos que nós estamos num mau rumo para Agora, a parte emocional. Que tipo de manifestação acontece na pele quando a pessoa está com psoríase? Quando a gente classifica a psoríase, a gente diz que ela é uma doença eritema-descamativa. Então, ela fica vermelha e ela descama bastante. Então, quando você pega as regiões típicas de psoríase, que são as áreas de joelhos, dos cotovelos, você vê aquelas lesões vermelhas que soltam uma escama. Sim. A psoríase ela pode dar em áreas que não são típicas, como, por exemplo, a área das virilhas, embaixo de mamas, nas axilas. Não são áreas típicas. Aí ela pode ter um padrão um pouco diferente, que lembra um pouquinho da dermatite seborreica, que é uma doença que pode ficar bastante parecida. E coça, arde, dói? A psoríase, em teoria, não coça, mas muitos dos pacientes com psoríase se queixam para a gente que tem uma coceira muito intensa. Então, apesar de ser descrita como uma doença que não coça, na prática a gente vê que os pacientes têm bastante coceira, sim. A gente está recebendo perguntas dos nossos telespectadores. Aliás, você pode mandar 0 operadora 11 94494 5023 através do nosso WhatsApp. E a gente falou que a psoríase é crônica. E eles perguntam, existe cura para a psoríase? A gente hoje ainda não consegue ter a cura, a gente consegue ter o controle. Então, o fato da doença ser crônica não significa que o paciente vai ter lesão o tempo inteiro.
Às vezes até pode acontecer do paciente ter um único episódio na vida e nunca mais ter, mas você não pode afirmar para o paciente que você o curou, porque ele pode voltar em algum momento Quer a dizer, desenvolver Depende lesões. do que de uma a série de senhora tava fatores. falando, Você controla né? justamente naquele momento, Exato. seria isso, né? Isso. Mas, na verdade, depois o gene continua na pessoa, né? Ela Sim. continua carregando aquela carga que pode desencadear por algum fator externo. Sim, e a gente sabe que existem tratamentos que conseguem deixar o paciente mais tempo sem lesão. Então, a gente sempre vai tentar optar para os pacientes para esses tratamentos que conseguem manter o paciente em remissão, sem lesão por mais Tá, tempo. mas uma vez diagnosticado que a pessoa teve psoríase, tem psoríase, controlou daquela situação, existem, então, fórmulas de evitar que ele tenha? É justamente isso? Não, normalmente você mantém um controle em cima desse paciente. Ele começa a ter lesão de novo, você começa a tratar de novo. Tá. Ele não vai ficar tratando sempre quando apita, ininterruptamente. isso? Isso, a gente vai voltar a tratar se o paciente voltar a ter lesão. O mais frequente é o paciente voltar a ter lesões, mas como eu falei, nada impede que ele realmente tenha tido um pico de estresse na vida tão intenso que tenha desenvolvido e nunca mais tenha nada. Mas a gente não pode dizer que foi o remédio que curou, foi o paciente que conseguiu não entrar de novo em uma situação de estresse tão intenso. Tem né? uma outra pergunta, é a seguinte, a mulher que tem psoríase, ela pode engravidar? Pode. Pode, O que não tem é que certos tratamentos médicos que se faz para a paciente com psoríase impedem que ela engravide sem levar risco para o feto, né? Então, existem medicamentos que são absolutamente contraindicados para Pra se usar na gestante. mulher gestante. Por exemplo, uma das drogas, que é a citretina, ela fica depositada no corpo por 2 anos. Então, mesmo a mulher Nossa. parando hoje, ela tem que esperar 2 anos para eliminar totalmente a medicação e poder engravidar. Outras drogas, como o metotrexate, por exemplo, eles são até abortivos. Eles promovem tanta alteração no feto que podem inviabilizar mesmo a gestação. Então, o problema é que remédio você escolhe para tratar aquela paciente durante a gestação. Mas a psoríase em si, ela não é impeditiva para uma gestação. Doutora Suzy, então os né? remédios são via oral, é isso? Não, nem todos. Nem todos. Depende do grau de psoríase. Perfeito. Existem medicações que são injetáveis, existem os chamados biológicos hoje em dia, que eles podem ser dados para pacientes que você não consegue controlar com outras drogas. Como que é o grau de psoríase, então? A gente tem como... tem um grau que a gente tem uma escala que a gente chama de PASI, que você leva em consideração a porcentagem de superfície corpórea, para você poder dizer se um determinado tratamento é melhor do que outro para o paciente. Aí leva uma pergunta que tem também aqui de um telespectador, que eles falam, existem medicamentos que desencadeiam a psoríase? Tem medicamentos que podem piorar a psoríase. Não desencadear. Então medicamentos, por exemplo, como os anti-inflamatórios, de uma maneira geral, eles podem piorar a psoríase. E alguns remédios usados para hipertensão. Então, um paciente hipertenso e que seja portador de psoríase, normalmente a gente tem que evitar as drogas, são chamadas de beta-bloqueadores, que eles podem piorar o quadro de pele. Trata de um lado e aí acaba piorando do outro, doutora. Assim. Todo medicamento tem seus efeitos colaterais. Isso acontece para qualquer remédio que você vai tomar. Mesmo os medicamentos que as pessoas consideram naturais, que elas falam, não vai fazer mal, não é verdade. A pessoa não pode ter com um camarão, ela não pode fazer um choque anafilático, ela não pode ter... Isso é verdade. Então, quer dizer, Exatamente. mesmo Tá coisas da certíssimo. natureza podem fazer mal para gente, se você tem a predisposição para isso. Então, você simplesmente se fiar nessa coisa de que é natural, não faz mal, não é verdade, né? Então, todo remédio pode ter seus efeitos colaterais. Então, realmente, você arruma de um lado, pode piorar do outro. Mas você pode escolher drogas que não têm esta associação, né? Essa implicação. O sol é um problema para quem tem Não, o sol psoríase? melhora a psoríase. Melhora. O sol, ele tem um efeito na pele de diminuir o processo inflamatório na pele. Quando a gente toma sol, as nossas células de defesa, que estão bem na superfície, bem próximas, elas vão embora, elas são afugentadas pelo sol. Por isso que as pessoas fazem lesão de herpes quando tomam sol, porque a nossa resposta vai embora ali na pele. Então, você consegue melhorar o sol, ele acaba tendo um efeito anti-inflamatório. Então, a pessoa tomando sol para a Vi psoríase uma dermatologista melhora. falando isso, né? Porque assim... Mas é essa que é a circunstância, né? Você não vai fazer esse tipo de tratamento para todo paciente. Exatamente. O paciente que tem uma doença como a psoríase, ele precisa. E muitas vezes você vai fazer a chamada fototerapia. Agora, esse sol, doutora, é o sol que fica lá
Ou é o sol que você vai embaixo no seu prédio e toma um pouquinho de sol? Na realidade, o ideal é você fazer a chamada fototerapia, onde você consegue controlar a quantidade de radiação ultravioleta que você entrega. Fototerapia seria dentro de uma clínica, seria isso? Dentro doutora? de uma clínica de fototerapia, isso. Aham. Você tem equipamentos que eles liberam radiação ultravioleta, mas de uma quantidade realmente... Seria- Não é o bronzeamento Eu artificial. já Não, ia perguntar não se é de equivale ao bronzeamento. Não é o bronzeamento. bronzeamento Não? artificial. Não, no bronzeamento artificial você tem, parece que muito mais radiação ultravioleta A do que deveria, né? Aham. Você tem um risco de envelhecimento precoce e câncer de pele. Inclusive, fototerapia você não pode fazer para crianças e adolescentes de uma maneira muito liberal, porque você pode, lá no final da vida, desenvolver cânceres de pele. Então, Tá. tudo, até a radiação que você dá para a psoríase, pode ter o seu efeito colateral se ela não for Mas feita no de modo caso da adequado. fototerapia, é isso? Fototerapia. Ela não seria concentrada? Por exemplo, na região do cotovelo? Mas, por na exemplo, cons- paciente que tem psoríase dos pés, No a corpo cabeça, inteiro? você faz fototerapia. A situação que você me perguntou, se o paciente pode tomar um solzinho, sim, às vezes o paciente não tem condição, não tem um De convênio. fazer. Quantas vezes eu mesma, como médica, já orientei, mas aí eu oriento 20 a 30 minutos de sol, né? Não é para o paciente ficar horas e horas exposto. Infelizmente, o sol que seria melhor para a psoríase seria o sol do horário ruim para a pele, de uma maneira Que é entre geral. 10 e 3. Seria mais esse sol, mas eu até costumo orientar para tomar o sol dos horários menos complexos, né? Antes das 9 da manhã, agora que a gente considera o horário de verão, e depois das 4 da tarde, né? Mas o ideal seria o sol de intensidade maior de radiação ultravioleta. A gente falou sobre criança, né? Perguntamos sobre criança Não, já? nós não chegamos a perguntar, porque a doutora falou agora, né, que a fototerapia, ela não é indicada Cada para criança. crianças e adolescentes, que Falando- lá na frente pode desencadear. Então, nós Mas falamos a- que entre 30 e 60 anos. Seria Não o entre. pico. No Os pico de picos. 30 e Isso. pico de 60. Mas criança pode ter? Pode. Existe a psoríase da infância. Em geral, ela tem um comportamento mais benigno. Ela pode realmente desaparecer e não voltar. Né? Ela pode pegar areazinhas de rosto. Vai dar confusão para a gente com algumas doenças que a gente chama de eczemas. Então, às vezes, a gente até faz biópsia. O outro dia mesmo eu fiz biópsia para uma criança de 2 aninhos. Uma menininha que ela tinha as lesões que lembravam muito psoríase de pele, mas o dela era só um eczema mesmo. Ai, que né? bom. Tá, mas né? o que Assim, explica? lembrou. O que explica a psoríase na criança, então, se a gente tem uma tendência maior aos 30 anos? É a tendência maior, não significa que não aconteça Ah, fora da tá. faixa. É que a gente observa que estatisticamente são os dois grupos mais atingidos. E aí a causa também é genética? Também, mesma coisa. Fatores como, por exemplo, separação dos pais, Pode algum estresse que a desencadear, criança passou? pode, mas não necessariamente. Às vezes a criança tem uma família estável e apresentou lá a sua lesão de psoríase. Incrível isso. Uma pergunta. A psoríase, ela pode acometer os órgãos genitais? Pode. É menos frequente. Ela faz parte daquela psoríase que eu não citei o nome, mas que ela é chamada de psoríase invertida. Porque, em geral, ela pega as faces extensoras. Então, pega joelho, a face anterior da perna, coxa, pega a parte de trás do braço, que é a face onde a gente estende. Mas tem pacientes que pegam as faces flexoras, pegam as dobras, né? Pode pegar embaixo de mama, que não é frequente, virilhas, os genitais. É a psoríase de padrão invertido. Agora, o grande medo das pessoas, né, quando vem alguém com psoríase, se afastar, não é isso? Justamente a tendência é essa. Mas ela não é contagiosa, né, Não é doutora? contagiosa. Infelizmente, as pessoas têm esse comportamento em qualquer doença manifesta na superfície do corpo. Muitas vezes o paciente, você pede para que ele tome sol, mas ele fala, doutora, como é que eu vou tomar sol? Eu chego na piscina, sai todo mundo de perto. Aliás, acho que o complexo, o problema social de relacionamento, né, é muito grande quando você é diagnosticado com psoríase, né? Sim. Quando você vê uma escamação, seja no couro cabeludo, na pele, nas áreas ali, você realmente fica assustado. Acho que a tendência é justamente Principalmente essa. quando está numa piscina, claro, né? com Você certeza. tem medo É uma mesmo, né? doença muito estigmatizante. Uhum. Tanto que, às vezes, a gente entra com tratamentos mais potentes. Às vezes, um paciente que tem psoríase só no couro cabeludo. O só no couro cabeludo pode parecer, mas é só no couro cabeludo. Mas aquilo, às vezes, deixa lesões tão visíveis na área próxima do rosto e uma descamação. O paciente tem problemas sociais mesmo, problema para trabalho. Como é que esse paciente vai se relacionar? Então, muitas vezes, você trata com medicações mais potentes, até por boca mesmo, para você poder controlar, para esse paciente ter uma vida social adequada. Uma vez que tem pacientes que reclamam de coceira, a pessoa chega a se lesionar realmente? Sim, chega a se machucar coçando mesmo, né? Infelizmente acontece.
Pacientes que sangram coçando. Sangram? Sangram Nossa. até coçando. E quanto tempo demora a medicação para fazer efeito? Cada Porque, remédio tem o seu tempo. E assim, em cada mas paciente... uma média não tem, doutor? Assim, a pessoa tem psoríase, ela fala, meu Deus, eu preciso me livrar disso. Quanto tempo Por demora? exemplo, você vai pegar uma droga como o metotrexate e em cerca de um mês você já é para estar bem melhor. Tá. Se você não está, você pode chegar a doses maiores ou senão você percebe que aquela droga fracassou para aquele paciente. Quando você vai falar da citretina, que é aquela droga que fica depositada, às vezes você precisa de uns 2 meses e meio, 2 meses para você ter noção se realmente vai ter resposta. E remédios de passar, em geral, quando o paciente tem uma psoríase mais restrita, normalmente o paciente já responde logo. Mas às vezes você percebe que mesmo usando os remédios de passar, fracassa e você tem que progredir Então é uma coisa em de caso a tratamento. caso mesmo. Caso a caso mesmo, infelizmente. E aí, no caso, a partir do momento que o paciente percebeu que está voltando, entra de novo com o medicamento. Ele vai A procurar ideia o médico seria para isso. entrar novamente com a medicação. Porque muitos dos remédios, principalmente se você vai dar remédio por boca, você precisa ver se o colesterol dele está bom para entrar com o remédio, se o fígado dele está adequado, porque muitas dessas medicações realmente agridem fígado e tudo mais. Uma coisa que eu gostaria de alertar, quem tem psoríase, não tomar corticoide por boca, não tomar corticoide injetável, porque as pessoas acabam usando essas medicações porque percebem que melhoram da psoríase, só que elas têm um rebote, elas acabam piorando muito da psoríase depois que param o remédio. Então, deixar esse alerta que psoríase não se usa corticoide nem por boca, nem injetável. Porque o corticoide, ele dá uma levantada, né? Na pessoa, não sei com relação Do ponto de vista da psoríase, melhora na hora. Mas a então. psoríase fica pior depois e mais resistente Eu ao tratamento. já tive momentos com outros tipos de doença, deram corticoide, levantei mesmo. O efeito seria imediato. É um efeito imediato, mas você incha, tem uma série de coisas que acontecem. Doutora, existem situações em que a psoríase é confundida com outra doença, outra patologia de pele? Então, eu tenho uma pergunta aqui só para complementar. Sim, Artrite psoriática. Sim. Ela inclusive, ela pode dar problema para a gente, porque às vezes o paciente tem pouca lesão na pele e entra no diagnóstico diferencial das outras artrites, né? Então, aí, normalmente, o reumatologista observa o caso junto com o dermatologista. Para esse tipo de artrite, se usa muito o metotrexate ou as drogas são chamadas de biológicos, né? Onde o paciente vai e recebe a medicação injetável. Agora, em relação ao diagnóstico diferencial, tudo vai depender. Por exemplo, aquela criança que eu vi me lembrou um quadro de psoríase, mas era um eczema. Então, para ela, o diagnóstico diferencial era um eczema. Outros, você pode fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, uma psoríase de couro e cabelo, pensar em dermatite seborreica. Existem dermatites seborreicas muito intensas, né? Então, às vezes, você fica até na dúvida se você está frente a uma psoríase ou uma dermatite seborreica mais intensa. O diagnóstico é imediato, doutora? Depende. Se é um quadro muito típico, você faz o diagnóstico imediato. Se não, você pode partir para uma biópsia de pele para te ajudar, para fazer o auxílio diagnóstico. Na planta dos diagnóstico. pés, é possível ter psoríase também? Pode ter psoríase só nas palmas e plantas, só nas plantas, só nas palmas das mãos. Pode ser um quadro muito desabilitante. Unhas, já vi paciente com psoríase apenas nas unhas. E como que se manifesta? Porque assim, a gente vê fungo, essas coisas, como que é? Então, para o leigo, pode parecer um quadro de micose. Fica uma tá. mancha branca na unha, tem uma mancha que a gente chama de mancha de óleo, é um aspecto específico, e uns furinhos. Sabe dedal de cozinha? Sei. De costura, perdão. Que tem aqueles furinhos. A unha a gente diz que fica unha em dedal, fica com aqueles pequenos orifíciozinhos, né? Então, pode ter psoríase só na unha. E o ato, por exemplo, do paciente coçar os pés, eu passar a mão nessa unha que está com psoríase, levar essa mão para a cabeça, pode transferir essa psoríase? Não é contagioso. Mas do próprio paciente? Não é contagioso. De um local para outro? Não migra. Não migra? Não migra. Ele é pontual. Agora, a psoríase pode piorar se você machuca o local. Né? Mesmo que você machuque um local que não tem nada a ver com a psoríase que está apresentando, nos locais de ferimento, que é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de Koebner, você pode acabar desenvolvendo psoríase, então, fora da onde habitualmente você tem lesão. Então, mexer na lesão de psoríase piora a própria psoríase. A pessoa tem que tomar cuidado com shampoo, sabonete. Usar coisas mais neutras, tudo que for irritativo para a pele ali tem que ser evitado. A pessoa tem que usar hidratante, não pode deixar de hidratar as placas de psoríase. Filtro solar, né? Filtro solar. Todas as orientações muito bem seguidas. Tem uma pergunta muito curiosa aqui. As pessoas perguntam o seguinte: é verdade que tem psoríase, que quem tem psoríase não pode fazer cirurgia plástica? Não é verdade. Tá. Isso não é verdade. Eu acabei de comentar que em áreas de ferimentos você pode desenvolver psoríase, mas se você está com a pele íntegra e no pós você desenvolveu a lesão de psoríase ali, você vai tratar ali a área. Pronto, como você trataria outra área.
Então, não é impeditivo, não. Um queloide é muito mais impeditivo do que a psoríase, né? Quem tem queloide vai desenvolver com mais facilidade Queloide o de queloide, novo. né? Exatamente. E a alimentação, doutora, influencia de alguma forma? Em teoria, não. O que influencia é o uso, por exemplo, de bebida alcoólica e cigarro. Bebida alcoólica piora muito a psoríase. Pacientes alcoólatras que têm psoríase têm quadros muito mais extensos e de difícil controle. O que o álcool faz, né? Não conheço nenhum trabalho científico que pontue. Pode até existir, mas eu, com honestidade, não sei nessa linha se a gente tem. Eu sei que o cigarro, por exemplo, tem um monte de substâncias que são pró-inflamatórias. Então, o cigarro não piora só a psoríase. Quem tem quadros de artrite, doenças crônicas, pode piorar por causa das substâncias pró-inflamatórias. Agora, no álcool, a gente acho que pode postular um monte de teorias que precisam ser estudadas aí, né? Mas as estatísticas comprovam que piora. Sim, piora. Piora com Nossa, isso certeza. É bom saber, Piora né? com As pessoas certeza. que, porventura, tenham... Bom, hoje então conversando com a doutora Suzy Rabelo sobre psoríase, né? A doença, parece que o grande mal dela está muito mais no social, né, doutora? Justamente como a sociedade acaba enxergando também, né? O paciente que tem essa doença. Falta de informação. Falta de informação, justamente isso, né? Por isso que o Tudo Posso, o programa traz para vocês aí informações precisas, necessárias, profissionais capacitados para desmistificar todos esses assuntos. Eu quero chamar só as pessoas, se quiserem tirar outras dúvidas, mandar pelo WhatsApp, a gente envia para a doutora, 0 operadora 11 94494 5023. E quero convidar a doutora, a gente falou de queloide. Queloide é uma coisa que, assim, muita gente tem. Com É certeza. muito complicado, assim, as pessoas se sentem muito mal de repente, fazer uma cirurgia, ter queloide. Se a senhora puder voltar pra gente falar só de queloide... Vai ser um prazer. Ah, Assunto obrigada, interessante, doutora. verdade. Vai Doutora ser um Suzy, prazer. muito obrigado pela Por presença. nada, eu que agradeço. Intervalo e a gente já volta. Tem musical, tem déjà vu daqui a pouquinho aqui no Tudo Posso.